cérebro humano, o mais sofisticado objeto existente no mundo. Uma orquestra de centenas de bilhões de células, gerando impulsos elétricos que coordenam todo o funcionamento do organismo. Entender como essa harmonia resulta em ações, pensamentos, emoções e memória é um dos maiores desafios já enfrentados pela ciência. Uma questão que permanece em aberto há 150 anos, desde que foram iniciadas as pesquisas mais aprofundadas sobre o cérebro. Como resultado da evolução da espécie, esse computador é dividido em áreas de atuação, cada uma com suas tarefas específicas. Essa delicada máquina, além das peças, ainda possui sistemas de comunicação internos e agentes químicos que atuam para estimular as células ou para acalmá-las. Mais do que uma simples evolução, é como se uma sabedoria superior tivesse planejado tudo isso. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Composto por mais de 1 bilhão de neurônios, o cérebro funciona como uma espécie de supercomputador, uma central de raciocínio, memória e coordenação motora. Tudo isso é resultado de milhões de anos da evolução da espécie. Imagine se a ciência tivesse que inventar um computador para controlar as seguintes funções: pensar, se comunicar, a respiração, a função cardíaca, os movimentos, o equilíbrio, os sentidos e até a temperatura corporal. Pode ser que um dia os cientistas consigam realizar essa tarefa que a natureza já conseguiu há milhões de anos e foi aperfeiçoando ao longo do tempo. Por enquanto, o cérebro humano continua sendo a máquina mais sofisticada que existe. Um supercomputador pode fazer bilhões de cálculos por segundo, mas não pode pensar, imaginar ou criar com a mesma capacidade dos humanos. Basicamente, o cérebro é constituído de 3 partes: encéfalo, cerebelo ou pequeno cérebro e tronco cerebral. O encéfalo é o principal centro de controle do sistema nervoso central. Constituído de bilhões de neurônios, é responsável pela razão, a inteligência e o controle da temperatura corporal e da pressão sanguínea. O cerebelo responde pela coordenação motora, o equilíbrio, a respiração e a frequência cardíaca. Essa bola de tecido enrugado também controla os movimentos, desde os mais simples, como uma caminhada ou a prática de esportes, até os mais sofisticados, por exemplo, tocar piano ou qualquer outro instrumento. O tronco cerebral ou tronco encefálico é responsável por ligar o cérebro à medula espinhal, executando tarefas vitais para o corpo humano, como a circulação sanguínea. Também controla os músculos da face, dos olhos, do pescoço e da cabeça, além da audição, a degustação dos sabores dos alimentos e a deglutição, ou seja, o ato de engolir. Mais do que uma central de raciocínio, pensamentos e memória, o cérebro nos define como pessoa, o que somos e como nos comportamos. Aperfeiçoado pela evolução da espécie ao longo de milhões de anos, o cérebro é fonte de todas as qualidades do ser humano, mas também pode se tornar uma fonte de imperfeições quando seus imensos recursos de inteligência e raciocínio deixam de ser utilizados de maneira adequada. É no sistema límbico que se processam as nossas emoções. Ele é o responsável pelo comportamento humano, incluindo os traços da personalidade, dos pensamentos e da memória, e mais, pela reação aos estímulos externos. Por sua vez, o lobo frontal do cérebro é o principal responsável pela inteligência. A amígdala ou córtex pré-frontal e o hipocampo processam as informações relacionadas com o estresse que provocam alterações comportamentais e no organismo. Aqui se incluem a ansiedade, a flexibilidade mental e outros processos cognitivos. O sistema de funcionamento do cérebro é tão sofisticado que conta com agentes químicos responsáveis pela comunicação entre as células.
São chamados neurotransmissores. Alguns tornam as células mais ativas e outros reduzem a atividade, dependendo das demandas do organismo. A acetilcolina é o primeiro neurotransmissor descoberto pela ciência há mais de um século. Esse agente químico tem um papel importante tanto no sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e a medula espinhal. Esse sistema envolve a memória e a aprendizagem. Também atua no sistema nervoso periférico, do qual fazem parte os sistemas somático e autônomo. A acetilcolina estimula as células, coordena as contrações musculares e também as glândulas que armazenam os hormônios. A queda na produção de acetilcolina tem sido associada ao mal de Alzheimer, que afeta a memória. Outro agente importante é o glutamato, também estimulante das células. O excesso de glutamato, provocado por alguma disfunção do organismo, pode danificar os neurônios, provocando derrames e até o mal de Parkinson, caracterizada pelo tremor involuntário dos músculos e a perda do equilíbrio. A serotonina é um neurotransmissor que induz o sono e também age para regular a temperatura do corpo. Baixos níveis de serotonina podem causar insônia e até depressão. Outro estimulante das células é a dopamina, que controla o humor e os movimentos mais complexos. A perda de dopamina resulta em rigidez muscular e perda de equilíbrio. Diversos medicamentos utilizados para tratar a saúde mental destinam-se a regular a ação da dopamina no cérebro. Os neurotransmissores alimentam as células com as doses necessárias para manter o equilíbrio do organismo. Mas a quantidade desses componentes precisa estar em harmonia, ou o sistema começa a apresentar falhas. Níveis insuficientes de neurotransmissores podem provocar sensações como tristeza, sensação de vazio, perda de apetite, irritação, insônia, alteração de humor e dificuldade de concentração. Estudos comprovam que milhões de atividades ocorrem simultaneamente no cérebro e o desequilíbrio na ação dos neurotransmissores não significa necessariamente que é preciso recorrer a medicamentos para restabelecer as funções. Tentar alterar o equilíbrio dos neurotransmissores artificialmente, ou seja, recorrendo a medicamentos, pode trazer grandes riscos. Vamos conhecer alguns. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que os medicamentos não atuam da mesma maneira em todas as pessoas. Os resultados podem ser mais positivos para alguns do que para outros. Sabe-se que os psicoestimulantes provocam um aumento nos batimentos cardíacos. Isso significa um risco adicional para pessoas que sofrem de problemas no coração. A nicotina, álcool e outras drogas também afetam o equilíbrio químico dos neurotransmissores e podem acarretar em uma série de distúrbios. E tem mais. Quando o sistema entra em desequilíbrio de forma sistemática, isso leva à dependência. Pesquisas recentes mostram que pelo menos 30% dos norte-americanos recorrem a algum tipo de psicoestimulantes, as chamadas smart drugs. Essa também é uma tendência registrada na Europa, mas os especialistas alertam que o que parece ser uma vantagem imediata pode trazer sérios problemas no futuro. A dependência é apenas um deles. Nesse ponto, chegamos a outra questão. Será que é bom para o cérebro estar sempre ultra focado no trabalho ou nos estudos? Deels wat er uniek is dat wij dus dat automatische gedrag. A doutora Hanneke den Ouden, neurocientista do Instituto de Estudos do Cérebro da Universidade Radboud da Holanda, diz que a resposta é não. Ela explica que permanecer focado demais pode reduzir a criatividade e dificultar a absorção de novas ideias. Pausas no trabalho e até mesmo a meditação são importantes em qualquer atividade e terão mais efeitos benéficos do que tentar turbinar o cérebro com medicamentos, diz a neurocientista.
Para ela, uma sociedade de pessoas super focadas, ainda mais à custa de meios artificiais, só trará consequências negativas. No próximo bloco, os índices de QI estão caindo em todo o mundo. De quem será a culpa? E mais, a chave para turbinar os processos criativos do cérebro. Entre os 10 países com as maiores médias de quociente de inteligência do mundo, 6 são orientais. No entanto, nas últimas décadas, o QI vem caindo significativamente em todo o planeta. Um estudo recente descobriu as causas dessa queda. De um lado, o aumento de tempo gasto em redes sociais e com entretenimento. De outro, a diminuição do tempo dedicado à leitura e à escrita. Segundo um novo estudo, esses são os principais motivos da queda no quociente de inteligência. É o que revela Stefan Dombrovski, pesquisador da Universidade Rider, em Nova Jersey. Embora o declínio tenha atingido todas as faixas etárias, níveis de escolaridade e gêneros foi mais acentuado entre os mais jovens e com menos anos de estudo. Levantamento dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos descobriu o tempo médio diário perdido em atividades que podem afetar as habilidades cognitivas. Crianças de 8 a 10 anos gastam 6 horas. As de 11 a 14 anos, 9. E adolescentes de 15 a 18 anos, 7 horas e meia. Publicada na revista Intelligence, a pesquisa revelou que entre 2006 e 2018 houve queda de até 2 pontos em 3 dos 4 domínios da inteligência: lógica, vocabulário e resolução de problemas visuais e matemáticos. A única área que melhorou foi o raciocínio espacial, que mede a análise de objetos em 3 dimensões. Declínios que reverteram uma tendência de aumento no século XX. A partir do ano 2000, o QI começou a cair, o que levou os pesquisadores a levantar a hipótese de que o tempo de tela e a tecnologia em geral estão emburrecendo a sociedade. Embora a pesquisa tenha sido feita nos Estados Unidos, os estudiosos do assunto acreditam que os resultados se aplicam à maioria dos países. Outra pesquisa recente do Instituto Ulster para a Pesquisa Social de Londres revelou que entre os 10 países com maior QI médio estão pela ordem Japão, Taiwan, Singapura, Hong Kong, China e Coreia do Sul. Com média de 97 pontos, os Estados Unidos ocupam o 29º lugar no ranking global de educação. O Brasil figura em 96º lugar, com média de 83 pontos. Os pesquisadores lembram que o QI não é um fator determinante de sucesso. Personalidade, inteligência emocional e cultura também influenciam o desempenho de alguém na vida. Na condição de comandante supremo de todo o organismo, o cérebro também tem a capacidade de retardar o processo de envelhecimento. Mas para isso ele precisa contar com os amigos e enfrentar os inimigos. Vamos começar pelos amigos de um cérebro bastante ativo que pode frear o envelhecimento. Ótimas noites de sono, alimentação saudável, exercícios regulares e meditação. Agora vamos aos inimigos: álcool e drogas, fumo, pressão alta, ansiedade e depressão. Existe ainda um inimigo mais oculto que muita gente nem se dá conta. Nos Estados Unidos é conhecido como ANTS, sigla para pensamentos automáticos negativos. Trata-se de uma tendência muito comum para antecipar fatos, destacando sempre o lado negativo. Isso provoca estresse e sobrecarrega o cérebro, que já tem tarefas demais para cuidar.
Quando se trata de saúde mental, é preciso levar em conta a capacidade das pessoas de liberar a imaginação e criar as mais diversas situações. Mas nem sempre isso é positivo. Sair da realidade para imaginar situações inexistentes. Por exemplo, ficar rico ou viver uma vida bem diferente pode se tornar um hábito perigoso. Isso porque quando a pessoa volta à vida real, tende a se tornar infeliz ou insatisfeita. A doutora Laurie Santos, professora de psicologia na Universidade de Yale, explica que viver no mundo imaginário, além de romper o contato com a realidade, impede que a pessoa aproveite as coisas mais simples da vida, que fazem parte de seu universo, sem contar aqueles que imaginam situações de violência e perigo. Por isso, melhor do que ficar imaginando coisas, ela acha muito mais produtivo meditar, dirigindo os pensamentos para cenários de paz e tranquilidade. A meditação, segundo a professora, traz a pessoa para o momento presente e seu efeito pode se prolongar ao longo de semanas. Dois livros lançados recentemente lembram a história de um cientista espanhol, pioneiro nos estudos sobre o cérebro e ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1906. Considerado o pai da neurociência, Santiago Ramón y Cajal, patologista espanhol, pode não ter a fama de outros cientistas famosos do século XIX, como Charles Darwin e Louis Pasteur. Mas seus trabalhos são igualmente importantes para a ciência. Por mais de 30 anos, trabalhando em Barcelona e Madrid, Cajal aperfeiçoou as técnicas inventadas por seu contemporâneo, Camilo Golgi, com quem iria dividir o Nobel de Medicina de 1906. A técnica desenvolvida por ambos permitiu a visualização das células nervosas no microscópio, revelando a estrutura do cérebro em detalhes até então sem precedentes. Cajal demonstrou que os neurônios são células independentes. Com isso, provocou o mais intenso debate em torno da microbiologia de seu tempo e estabeleceu o curso de mais de um século de pesquisas científicas nesse campo. Além de cientista, Cajal era um talentoso artista e fotógrafo. Criou milhares de ilustrações das células que observava no microscópio. Seus desenhos inspiraram surrealistas como Salvador Dalí e Luiz Buñuel e até hoje aparecem em estudos sobre neurociência. A criatividade é um dos melhores momentos do cérebro e há um caminho para acelerar esse processo. Alcançar grandes realizações na ciência, nas artes, música, literatura e negócios. Conquistar grandes avanços nesses e em outros campos depende de um cérebro ativo, treinado para abrir novos horizontes. Uma das estratégias vitais na criatividade é o chamado processo janusiano. Trata-se de uma referência ao deus romano Janus, a quem se atribuía a capacidade de olhar em direções contrárias ao mesmo tempo. A ideia é pensar em dois ou mais conceitos opostos, ao mesmo tempo buscando algo inovador. Embora pareça pouco racional, os defensores dessa estratégia garantem que é aí que reside o núcleo central da criatividade. O primeiro passo consiste em buscar uma realidade e algo irreal a propósito de uma mesma ideia e, em seguida, investigar todas as hipóteses em torno daquela proposta. O processo janusiano passa por 4 etapas: a motivação para criar, a determinação de se afastar do comum de noções e procedimentos consagrados, buscar simultaneamente a tese e antítese, a construção de uma nova teoria, uma descoberta ou uma obra artística. Cumpridas essas etapas, os resultados podem surpreender. No próximo bloco, cuidado! Evite sofrer por antecipação ou ficar preso a situações do passado. E mais, meditação, um meio fácil e seguro para alcançar o bem-estar.
Você sofre por antecipação ou se pega preso a situações do passado? Uma técnica pode ajudar a manter a focar no presente. Você já ouviu falar em mindfulness? Há quem diga não ser possível descrever em palavras por se tratar de um estado mental. Na verdade, é uma técnica tradicionalmente usada no budismo para trazer o foco dos pensamentos ao presente. Mindfulness é estar em atenção plena. No livro Mindfulness, A Practical Guide to Find Peace in a Frantic World, ou Atenção Plena, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, os pesquisadores Mark Williams e Danny Penman alertam para um estilo de vida no modo automático e apresentam técnicas como a meditação para ajudar a despertar para o presente. Mas, segundo o norte-americano Jon Kabat-Zinn, um dos responsáveis por trazer o mindfulness ao Ocidente, primeiro é preciso pensar sobre a própria consciência. Ele alega que temos plena capacidade de estar conscientes, mas que não fazemos isso com frequência. Viver o presente evita sofrimentos desnecessários com o futuro ou com o que já passou, além de concentrar a energia do corpo a viver o agora. Isso pode render mais criatividade e satisfação nos resultados e conquistas. Defensora da meditação como meio de alcançar o bem-estar, a professora Laurie Santos acha que é preciso romper com os preconceitos que cercam essa prática. Laurie Santos afirma não ter dúvidas sobre os inúmeros benefícios que podem ser alcançados com a meditação. Ela cita uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia, mostrando que alunos tiveram melhores notas depois de meditar regularmente. A prática também aumenta a concentração e a capacidade da memória e traz benefícios também para o organismo, seja no sistema imune ou até mesmo contribui para retardar o envelhecimento. Mesmo quando estamos dormindo, nosso cérebro continua trabalhando. Basicamente, durante a noite, ele faz um processo de limpeza, preparando-se para a jornada do dia seguinte. E quando despertamos, a atividade se multiplica. Prestar atenção num estudo ou trabalho é uma das atividades que mais consome energia. Mas são muitas as tarefas do cérebro: tomada de decisões, execução de tarefas, coordenação motora, entre outras. Para isso, é importante que ele esteja em plena forma, o que exige uma boa noite de sono, exercícios físicos e alimentação adequada. Essas são pequenas contribuições que podemos dar para aqueles bilhões de células que trabalham sem parar. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!